Olá pessoal, meu nome é Henry, eu sou monitor de Introdução à Arquitetura de Computadores agora no semestre 2022/1 e eu vou gravar essa aula para mostrar um exemplo para vocês de um programa feito para o computador Neander que vai abordar esses três tópicos aqui: um laço de repetição do while, uma multiplicação e uma variável acumuladora. Então, o programa em C, ele é assim, tem um do e um A recebe um A vezes B, ou seja, isso aqui que está aqui do lado. E uma variável acumuladora, que é esse i mais mais, que vai contar quantas vezes esse loop vai se repetir, e a condição do loop, que é enquanto A for menor que J. Ou seja, vai ficar repetindo isso aqui enquanto essa condição for verdadeira. Só que tem um problema. O computador Neander tem apenas a operação de soma, ou seja, não tem multiplicação. Então a gente vai precisar dar uma adaptada nisso. Então a gente vai usar a estratégia da multiplicação por somas sucessivas. Ou seja, a gente vai somar, em vez da gente multiplicar esse valor, a gente vai ter que mudar um pouco o algoritmo e pensar de uma forma diferente. Então, o computador Neander não possui uma instrução de multiplicação, então vamos ter que usar o algoritmo da multiplicação por meio do método das somas sucessivas. Como um exemplo aqui, 5 vezes 4, a gente pode pensar nisso como se fosse 5 mais 5 mais 5 mais 5, ou seja, 4 vezes. 4 vezes 5 é a mesma coisa que 5 mais 5 mais 5 mais 5, 4 vezes. Vai dar 20, que é o resultado. Ou a gente pode pensar 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4, 5 vezes, que também vai dar 20. E a mesma lógica vai se repetir para esse exemplo de baixo e seguir também. 6 vezes 3, a gente pode expandir isso como 6 mais 6 mais 6. 3 vezes. Vai dar 18. É a mesma coisa com a lógica ao contrário. Então aqui eu botei meio que uma notaçãozinha para vocês se acharem. Ou seja, dado uma multiplicação A por B, conclui-se que A vezes B é a mesma coisa que A mais A mais A mais A, soma-se A com B por B vezes, igual a mesma coisa que está acontecendo aqui, ó. 5 vezes 4, 5 mais 5 mais 5 mais 5, 4 vezes. Então, esse é o algoritmo de multiplicação que a gente vai implementar aqui no Neo. Então tá. Aqui a gente chega no começo do programa. Aqui no canto eu coloquei o programa para a gente ficar olhando enquanto a gente pensa do que está aqui no código de máquina. E aqui está os endereços. Vamos falar sobre ele primeiro. Em 128 tem a variável A, em 129 tem a variável B, 130 tem a variável I. Variável I é a contadora. No 131 tem a variável j, que faz parte aqui da estrutura de repetição. No endereço 132 tem o a atual, que ele é nada mais que uma cópia do a que a gente usa para fazer uma conta. No endereço 133 tem o multi. O multi ele é o número pelo qual eu vou multiplicar e eu vou usar ele no laço da multiplicação, que logo logo eu vou explicar. No endereço 134, a gente tem a constante 1, que a gente precisa para fazer as operações, em complemento de 2 e também incrementar e decrementar coisas. No endereço 135 tem o buffer, que é uma variável que a gente vai usar só para usar dentro do laço da multiplicação, que eu também já vou explicar. E na variável 136 a gente tem uma outra constante zero. Então vamos começar aqui o código de máquina. Começa aqui, a gente vai carregar o A e colocar ele igual a A atual. Ou seja, carrega e bota. A mesma coisa a gente vai fazer com o B. LDA 129, que é o B, a gente vai colocar ele no endereço de multi, ou seja, multi é igual a B. Que é esses dois caras aqui que estão se multiplicando. A gente vai carregar o zero e vai zerar o buffer, que isso faz parte do algoritmo, depois eu vou explicar para que a gente vai fazer isso. Então aqui é a parte mais importante do programa, que é aqui que vai rolar as multiplicações, do endereço 12 até o endereço 27 praticamente. Então o que vai acontecer? A gente carrega o buffer, que é o que está no endereço 135, a gente adiciona com o endereço 132, que é o A atual, ou seja, a gente está fazendo exatamente essa mesma lógica aqui. A gente vai ficar somando, 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 somando. Aí tá.
a gente vai somar com o buffer, e aí aqui a gente só está usando para diminuir um da variável multi. O que que é a variável multi? Digamos que, tipo, vamos usar esse mesmo exemplo aqui. Se a gente quer fazer 5 vezes 4. O meu A vai ser o 5. E, e o meu B, no caso, vai ser o 4. Que agora o B vai ser multi. Ou seja, o multi vai ser 4. Ou seja, eu vou ficar aqui dentro desse laço. Eu vou fazer 5. Aí ele vai lá de multi, tira 1. Deu 3. Aí eu somo mais 5. Aí ele vai tirar mais 1 de multi. Aí agora multi é 2. E aí eu vou somar mais 5. Ou seja, eu vou acabar somando 5 4 vezes. Só que ao final de cada iteração, se o multi for 0, significa que eu já somei o 5 4 vezes. Ou seja, significa que eu fiz 5 vezes 4. Se o multi for 0, eu vou dar um pulo lá para o final do programa. Caso contrário, ele vai cair nesse jump e vai voltar aqui para o endereço 12. Ou seja, aqui ele vai ficar repetindo, 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 somando, fazendo esse mesmo algoritmo aqui que eu expliquei para vocês. Ou seja, e aqui tem a outra parte do programa agora. Caso, ou seja, se multi for 0, é porque acabou a multiplicação. Então, a gente vai... Deixa eu tirar da tela cheia aqui. Se o multi for 0, ele vai sair da multiplicação, ou seja, vai sair do laço e vai cair aqui. Aqui, o que que a gente faz? A gente carrega o buffer e a gente pega e adiciona com o A atual. Ou seja, tudo que a gente está fazendo dentro daquele loop era o A vezes B. Agora, a gente vai pegar o A vezes B que a gente teve e a gente vai somar com esse A aqui que eu estou circulando. E a gente vai guardar tudo isso depois na variável A. Ou seja, tudo isso que eu falei até agora foi só para fazer essa parte aqui de cima. A recebe A mais A vezes B. Tá, aí a gente fez isso. Agora, a gente vai carregar o i, somar 1 e devolver o i no lugar dele. Ou seja, bem simples isso aqui. E agora, essa partezinha final aqui serve só por causa pra gente fazer a condição do while. A gente carrega o j, complementa o j, soma 1. Ou seja, agora a gente tem menos j. E a gente soma a com mais menos j. Ou seja, se isso der negativo, é porque o j ainda é maior. Ou seja, eu vou ter que repetir todo esse processo de novo, porque faz parte da estrutura do do while. Aí a gente vai voltar tudo lá pro começo, pra cá, pro começo do programa. E aí a gente vai ficar repetindo todo esse processo enquanto ele chegar aqui no final e o A não for mais menor do que J. Ou seja, basicamente a lógica é essa. E aqui eu tenho o Neander carregado já com o programa. Eu vou rodar alguns dados exemplos para vocês. Eu vou botar aqui, por exemplo, não sei se vai dar para enxergar direito, se vai ficar pequeno, mas no endereço 128, que é o meu A, eu vou colocar 2. No endereço 129, que é o B, também vou colocar 2. No endereço 131, que é o J, eu vou colocar 50. Tá. Não esqueçam de deixar o 1 aqui no endereço 134, que a gente precisa, e verificar se o 0 realmente está no 136. Aí tá, a gente executa. Tá. Agora o A final, no caso, foi 54. Esse loop rodou um total de 3 vezes. E o resto disso aqui são variáveis auxiliares que ele usou ao longo do programa. Vocês podem fazer o loop na mão e ver que realmente no final das contas o A vai ser 54. E basicamente é isso esse exemplo. Esqueci de falar que por que a gente precisa zerar o buffer, porque quando chega aqui no final, ele pula ele lá para o começo do programa e ele repete todos os passos. Ou seja, eu vou reutilizar as variáveis, já que essa variável eu só vou usar aqui dentro desse loop. E se eu não zerar ela, eu vou receber ela com os dados ainda da iteração anterior do loop. Ou seja, isso pode acabar me complicando. Mas, basicamente, esse é o algoritmo. Eu espero que não tenha ficado tantas dúvidas assim.